Mateus 24 precisa ser lido em conjunto com Mateus 25. E ao fazermos esta leitura, nós encontraremos 3 atitudes que a igreja deve cultivar no fim dos tempos. As atitudes são as seguintes. Primeiro, devemos enfrentar os sinais dos tempos vigiando. Jesus nos fala no final do capítulo 24 sobre a necessidade de vigiarmos. Ele chama de mau aquele servo que diz: o meu senhor demora-se. E diante da demora do seu senhor, ele passa a espancar os empregados, a embriagar-se e a descuidar daquilo que deveria ser a sua responsabilidade. O Evangelho nos chama a vigilância, porque a vigilância mantém os servos de Deus num estado de sobriedade, de atenção, de espera. Moltmann, no seu livro sobre o fim dos tempos, nos diz que quando nós vigiamos, tem uma espécie de desintoxicação das substâncias anestésicas que intoxicam a nossa alma no dia a dia. E nós passamos a enxergar a realidade sob a perspectiva de Deus. Vigiar é, acima de tudo, um ato de obediência, porque Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis a hora. Segundo lugar, o Evangelho nos incentiva a que permaneçamos fiéis. Em Mateus 25 nós temos a parábola dos talentos. Nela nós temos a seguinte informação: um proprietário chamou seus empregados, a um deu 5 talentos, este saiu a negociar, multiplicou os 5 talentos. A outro deu 2 talentos, esse saiu a negociar e multiplicou estes 2 talentos. E a um terceiro ele deu 1 talento, este enterrou o talento e foi cuidar da sua própria vida. Quando voltou aquele senhor e pediu que eles prestassem contas, aquele que recebera 1 talento disse que teve medo, enterrou o talento e foi repreendido pelo seu senhor, sendo chamado de mau e negligente. O que Jesus nos ensina nesta parábola é que cada um de nós foi agraciado com habilidades, e por ocasião do retorno de Jesus seremos inquiridos quanto à nossa fidelidade, o que fizemos com os talentos que nos foram confiados. Nós somos fiéis a Cristo em nossa espera, não indo e refugiando-nos em algum lugar, mas permanecendo no mundo e trabalhando segundo a capacidade, trabalhando com fidelidade naquilo que foi confiado às nossas mãos. O servo bom e fiel não é aquele que imagina que precisa abandonar tudo e dedicar-se a uma vida de santidade, mas é aquele que faz tudo com santidade, faz tudo para a maior glória de Deus. Os servos concluem suas tarefas, cumprem as suas responsabilidades, mantêm as suas promessas, levam a cabo os seus compromissos, não deixam um serviço feito pela metade, não desistem quando perdem o incentivo ou quando não são aplaudidos. Os servos vão até o final naquilo que eles estão fazendo. A maioria das pessoas hoje não valoriza o compromisso e a fidelidade. Muitos firmam compromissos de forma casual e então quebram esses compromissos sem pensar 2 vezes e sem ter nenhum remorso e nenhum arrependimento. Todas as semanas, milhares de igrejas, milhares de instituições são abandonadas por pessoas que fizeram votos, por pessoas que assumiram compromissos, mas não se prepararam para cumprir esses compromissos, por pessoas que deveriam estar em seus postos, mas não estão em seus postos, pessoas que deveriam ser fiéis, deveriam estar vigilantes, mas não são fiéis e não são vigilantes diante dos seus compromissos. São pessoas que enterraram o talento que receberam e saíram para cuidar daquilo que lhes interessava. Tais pessoas não poderão ouvir de Jesus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E em terceiro lugar,
Nós devemos enfrentar os sinais dos tempos e o fim dos tempos servindo desinteressadamente ao próximo. Jesus conclui seu discurso sobre o fim no capítulo 25, dizendo-nos que quando Ele vier, Ele se assentará e julgará as nações, reunirá todos os povos na sua presença, e Ele utilizará o seguinte critério para separar aqueles que entrarão para o seu reino e aqueles que ficarão fora do seu reino. O critério a ser utilizado será o serviço, diz o Senhor no final do capítulo 25, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Aqueles que serviram o próximo desinteressadamente serão chamados de ovelhas e convidados para o reino. Aqueles que viveram somente para si serão lançados nas trevas. Ele ensina com isto, Jesus, que os justos naquele dia perguntarão: Senhor, mas quando foi que nós te vimos nessas condições? Quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Jesus responderá: cada vez que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. John Wesley tinha o seguinte lema: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Fazer o bem não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo que chame a atenção das pessoas. Muitas vezes o serviço mais importante é aquele que frequentemente não é visto pelas pessoas, é aquele que não ganha o aplauso das pessoas. Mas no dia do grande julgamento, Deus irá recompensar abertamente servos que ficaram no anonimato, pessoas que até então eram desconhecidas, pessoas das quais nós nunca ouvimos falar na terra, mas pessoas que amaram crianças rejeitadas, pessoas que cuidaram de idosos que ninguém queria, pessoas que cuidaram de enfermos que não davam nenhum lucro, pessoas que ouviram pessoas angustiadas que ninguém queria ouvir. Nesses dias, no dia do grande julgamento, Deus recompensará essas pessoas que serviram de milhares de formas que nós não conhecemos. Tudo isso me faz pensar: com quais sinais nós marcaremos o fim dos tempos? Os sinais dos tempos, guerras, fomes, epidemias, precisam ser enfrentados com os sinais do reino de Deus. Os sinais do reino de Deus são amor, solidariedade, paz, justiça. São esses sinais que nós precisamos oferecer no fim dos tempos. Se fizermos isto, ainda que os sinais dos tempos anunciem o fim, os sinais do reino de Deus anunciarão para as pessoas o começo, a oportunidade, o amor de Deus, a recriação de todas as coisas por Cristo Jesus. Concluindo a nossa meditação, certa vez perguntaram para o escritor C.S. Lewis por que Jesus demorava tanto. Por que esses chamados últimos dias, naquela época, já duravam quase 2000 anos e hoje mais do que 2000 anos? Perguntaram para ele por que Deus simplesmente não invade o nosso mundo e não domina o mal e põe fim a todas essas catástrofes. Perguntaram a ele por que Deus decidiu estabelecer pequenas comunidades que fazem o bem quase que em doses homeopáticas, quase que de forma insignificante. C.S. Lewis ponderou e depois de algum tempo respondeu nos seguintes termos: penso que Deus está dando oportunidade para que nos juntemos a Ele livremente. Cristo virá, dizia ele, mas fico pensando se as pessoas que pedem que Deus interfira no mundo hoje entendem bem como será quando isso acontecer. Será o fim. E aí ele concluiu: pois será aquele momento em que o autor da peça caminha pelo palco.
aí o fim terá chegado. Que Deus nos abençoe. Amém.